Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos aqui presentes. Saudações àqueles que vão posteriormente nos assistir aí no YouTube, nas redes sociais. Mais uma vez, uma grande alegria, satisfação, um privilégio de estar compartilhando um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus, palavra de Deus. E hoje nós vamos terminar a carta de Paulo a Tito. E para isso nós vamos fazer um breve resumo panorâmico das primeiras duas pregações, um resumo um pouquinho mais detalhado da última pregação, domingo passado, e a gente retoma o tema então. Antes de começar, agradecer aí ao Lucas, o esforço aí, tem preparado aí todo o equipamento, trazendo equipamentos modernos, parecendo aqui o Steve Jobs com o microfone aqui mais próximo da boca. No domingo anterior, nós testamos um de lapela, mas aí na medida que virava a cabeça, perdia um pouco do contato aí da voz com o microfone. Agradecer também o Lucas e a Gabi, eles que foram atrás, preparando a questão do nosso retiro, nosso retiro espiritual, na época em que o mundo comemora o carnaval, Então teremos essa oportunidade aí de estarmos reservando um momento de comunhão com Deus e com os irmãos. E Lucas e a Gabi estão fazendo um trabalho muito importante aí nos preparativos. Participem, perguntem, veja se precisa de algum apoio, de alguma coisa, como a igreja sempre o fez. Entrando então no tema, vamos abrir lá, deixar a Bíblia pronta aí, na carta de Paulo a Tito. Lembrando que carta a Timóteo e a Tito são as conhecidas cartas pastorais, que Paulo dá aquelas dicas àqueles jovens pastores, como lidar, como pastorear a igreja, a que eles estão responsáveis ali. No capítulo 1 de Tito, foi destacado o problema com os falsos mestres, e esse problema o apóstolo Paulo vai lidando com ele, tratando ao longo da carta, como em outras cartas e em outros livros da Bíblia a gente vê a questão dos falsos mestres. E Tito tinha 3 responsabilidades, vamos relembrar? Paulo fala, prega a palavra, prepara líderes, aqui utilizando aqui o termo presbíteros, e fazer calar os falsos mestres. E o fazer calar não é xingar, mandar calar a boca, não. Como que Tito vai fazer calar? É falar da sã doutrina. E aí, isso que Paulo vai dar ênfase e ajudar Tito aí nessa missão. No capítulo 2, foi visto aí o abismo entre o que os falsos mestres falavam e o que eles faziam. E geralmente sempre há esse abismo. Pelo fruto se conhecerá a árvore. Então, nos falsos mestres, a gente tem que ver como que está o testemunho, como que está a vida, a prática desse mestre que está tentando me ensinar, É sempre uma régua de medida muito importante. Enxergar se eles realmente fazem o que falam. Foi colocada a questão também como mensurar o estrago dos falsos mestres. É difícil mensurar. Eu estava terminei de ler um livro, fala justamente sobre isso. Um falso mestre, ele vai introduzindo ensinamentos ali que parecem que é verdade, e na prática ali no livro mostra pessoas seguindo e aí se perdendo no pecado, e depois reencontrando a palavra. Então, aos poucos, os falsos mestres fazem um estrago terrível. E aí foi feita uma pergunta, O Daniel enfatizou como ter uma igreja saudável. E aí, na prática, foram trazidos alguns pontos. Os pontos que nós vamos trazer hoje também contribuem para responder essa pergunta, como ter uma igreja saudável. E, num primeiro momento, falo dos 3 aspectos de relacionamento interpessoais, com relação a homens e mulheres mais velhos, mais experientes ali,
Quanto aos homens, eles devem ser temperantes, né? Ter moderação, domínio próprio, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres mais velhas, sérias no proceder, não caluniadoras, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Quanto aos moços, serem criteriosos, aos servos obedientes, aos seus senhores, né? Senhor aqui com letra minúscula. E na pregação do domingo anterior, a gente viu o tema A Vida Segundo a Graça de Deus. Como que a graça de Deus deve impactar na nossa vida, trazendo alguns aspectos práticos também. Interessante enfatizar aqui na carta a Tito, Paulo sempre vai trabalhar questões práticas e ele relembra questões doutrinárias. Domingo passado a gente fez um passeio do que Paulo estava falando, das doutrinas, trazendo para a prática, e Paulo está lembrando a Tito, Tito, para você pastorear a igreja, ter uma igreja saudável, você tem que relembrar da sã doutrina, que é o comecinho do capítulo 2, né? Que diz assim, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí o apóstolo Paulo não só afirma isso, mas ele relembra aquela sã doutrina e nós aproveitamos a metodologia que Paulo fez com Tito e a gente também relembrou alguns aspectos da sã doutrina no domingo passado. Então Paulo relembra para Tito, a graça nos redime, né? Então a vida segundo a graça nos redime, nós vimos o que era a redenção, né? O resgate é a compra de nós que estávamos escravos do pecado, sob o senhorio do pecado, o sangue de Jesus vai lá e nos compra. E agora nosso novo Senhor é o Senhor Jesus. Isso é a redenção. Vimos que a graça nos regenera, então o lavar renovador, regenerador do Espírito Santo. A graça tem esse poder de nos regenerar. Por si só nós não temos essa capacidade. É só o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que ilumina o nosso entendimento pela fé. A fé que nós temos na obra do nosso Senhor Jesus, cremos como nosso Salvador e Senhor, nós recebemos o Espírito Santo, e Ele abre os nossos olhos para entendermos espiritualmente a palavra de Deus. E vimos que era um processo de educação, aprendizado, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa é a regeneração na graça. Nos educa para que a gente, primeiro, a gente viu 3 atitudes, né? Renegar a impiedade e falta de fé. Então, renegar é negar de uma vez por todas. Eu não quero mais ser ímpio, sem fé. A outra atitude é viver piedosamente, é viver pela fé. O justo viverá pela fé. E a outra atitude é aguardar a bendita esperança. Então, a graça nos dá essa regeneração, ela é evidente, esses 3 aspectos, né? A pessoa que está vivendo pela graça, ela renega a impiedade, ela busca viver piedosamente e ela aguarda a bendita esperança, o retorno do nosso Senhor Jesus. Isso deve estar evidente, aquela pessoa que está vivendo pela graça. E nós vimos que a graça nos dá a esperança esperança do retorno do nosso Senhor Jesus, né? A gente viu isso no versículo 13 do capítulo 2 de Tito, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Um versículo muito forte, doutrinariamente, né? Dizendo claramente, nosso grande Deus e Salvador, quem? Cristo Jesus, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, é muito clara em dizer da divindade do nosso Senhor Jesus.
E nós vimos que isso é um encargo de Tito, né? Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. E no versículo 15, Paulo relembra, fala lá para Tito: diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. A autoridade vem diferente dos falsos mestres que não fazem aquilo que falam. A autoridade vem na vida coerente. Aquilo que a gente fala, professa na nossa fé, devemos viver. A autoridade é reconhecida nisso. Se não há isso, não há reconhecimento da autoridade daqueles que estão à volta. É aquela perguntinha, mas quem é esse aí que está falando, mas tem toda a vida torta? A autoridade aí cai por terra, não há autoridade. E Paulo termina no versículo 15 aqui, dizendo: ninguém te despreze. Né? Tito, vá confiadamente, ninguém te despreze. Eu perdi a primeira pregação, não sei se o Daniel comentou o quão intenso foi o ministério de Tito. Só no que está registrado na Bíblia a gente já vê uma intensidade, né? Tito para lá e para cá com o apóstolo Paulo. Tito esteve, importante relembrar, né? Tito esteve lá no Conselho de Jerusalém, né? no primeiro entrave ali com relação aos judaizantes, os judeus convertidos que estavam impondo a questão da circuncisão dos gentios para que professassem a fé em Jesus. Tito estava lá, junto com Paulo, nesse importante conselho lá de Jerusalém. Então agora vamos para o nosso capítulo 3 de Tito. E o nosso tema de hoje é o cristão e esse mundo e a demonstração de boas obras. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e 2, então ele vem trabalhando a questão doutrinária, relembra algumas doutrinas para Tito, para que ele reforce isso em combate aos falsos mestres. E aí no capítulo 3 nós vamos ver mais algumas coisas práticas. Paulo vai falar de práticas e também vai relembrar doutrinas, tudo bem? Relembrando aqui, vamos ler 1 Tito 2,14. Lemos assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e, a ênfase aqui agora, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o objetivo aqui, purificar para si mesmo, né? Deus aqui, objetivo, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Aquelas boas obras que glorificam o Pai. Versículo 3:1, capítulo 3, versículo 1, lemos assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, na questão da demonstração de boas obras, que Paulo vai relembrar a Tito aqui, para que Tito reforce para os cretenses, vamos ver 3 aspectos aqui. Então, demonstração de boas obras em relação às autoridades, depois em relação a todas as pessoas e em relação aos falsos mestres. Ok? Em relação às autoridades, então acabamos de ler Tito 3:1, o apóstolo Paulo fala para Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes. Naquela época, nos primeiros anos da igreja primitiva, do Império Romano, os cristãos, eles demonstravam uma maneira diferente de viver, né? Isso causava estranheza para os romanos. E os romanos, depois a gente vai vendo, vai aumentando a perseguição aos cristãos, até tem um ápice ali no ano de 70, a destruição do templo. E os cristãos tinham que viver naquele ambiente hostil. Essa época que Paulo escreve essa carta, mais ou menos ali em 64 depois de Cristo,
Nero já era o imperador romano, e o imperador cuja perseguição foi intensa ali aos cristãos, e Paulo lembra Tito a sujeição aos que governam e as autoridades sejam obedientes. Então, complicado, né? Sem, contudo, fazer concessões indevidas com respeito à questão da fé. E os cristãos não faziam concessões indevidas, é por isso que eram jogados aos leões, eram mortos, porque eles não faziam concessões com relação à fé. Mas Paulo lembra, deve respeitar as autoridades. E a gente relembra aqui o capítulo 13 de Romanos. A gente vai ler, que é um texto plenamente, claro, é a palavra de Deus, explicativo, né? Esse é o contexto do respeito às autoridades. Romanos 13, vamos ler do 1 ao 7. Romanos 13, 1 ao 7, lemos assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Esse é o papel da autoridade, né? Papel bíblico, né? Até nas questões da convivência humana, relação entre as pessoas e governo, conceito de autoridade bíblico, esse é o papel, né? Se o homem não fosse pecador, é assim que ia ser, certinho, não ia ter complicações, equívocos. Continuando a leitura, versículo 5: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Interessante que fala não somente. Tem que haver o temor da punição? Sim. As pessoas temem a autoridade, porque se eu fizer coisa errada, eu vou sofrer a sanção prevista na lei. Felizmente, o homem pecador precisa desse controle, né? Nós, pecadores. Então, o temor não é, a sujeição não é só por causa do temor, mas também por dever de consciência. Esse é o âmago, é o X da questão, né? O temer a autoridade não só pela sanção, pela consequência, mas principalmente pelo dever de consciência. Quando o cristão mostra isso, por que você faz isso certinho? Porque esse é o certo. A resposta é simples. Você nem precisa justificar, não, é porque tal, não, porque é assim que está determinado pela lei, pelos ordenamentos, eu faço o certo porque esse é o certo. Você tem que justificar, né? Poxa, mas você não, né? Deram o troco errado aí, você não precisava, né? Aquela empresa é gigantesca, não vai sofrer, não vai fazer falta para aquela empresa. Não, devolve o troco errado porque é a caixa ali, quem fez ali a cobrança que vai ter que ressarcir a empresa. Continua a leitura, versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, esses versículos trazem uma grande explicação sobre a sujeição à autoridade, né? Mas é claro que, com relação ao exercício de nossa fé, haverá desafios, como
há atualmente, houve anteriormente, né? Muitos cristãos ali não negando a Jesus, sendo mortos, hoje também acontece isso. Então esse também é o grande testemunho, né? Não fazer concessões com relação ao nosso Senhor Jesus na fé. Isso a gente viu lá em Atos, capítulo 4, 17 a 20. Eu vou ler rapidamente. Não precisa abrir, vai projetar aqui. O apóstolo Pedro ali, nos primeiros, depois de Pentecostes, né, nas primeiras ações de Pedro ali, nas pregações, e já enfrentando a oposição, né? Lemos assim, ó: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então aqui o Sinédrio, né? Os integrantes do Sinédrio já pressionando Pedro a não falar de Jesus. Havia tido a grande conversão dos primeiros 3.000 homens ali, e aí isso causa grande alvoroço. Pedro tinha acabado de, pelo poder de Deus, curado o coxo, o homem coxo, e aquilo deu grande repercussão. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Versículo 19: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, um exemplo entre uma ordem, uma pressão de autoridades contra a vontade de Deus. E Pedro deixando bem claro: não deixaremos de falar de Jesus. Tudo bem? Então, prática de boas obras com relação às autoridades. Vamos ver agora em relação a todas as pessoas. Estamos lá em Tito 3, versículo 2. Lemos assim: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Vamos esmiuçar um pouquinho essas palavras aqui. Não difamem a ninguém. O que é difamar? É injuriar, é insultar, um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Então, difamar ou infamar vai atacar a reputação daquela pessoa, o bom nome de alguém. Vemos alguns exemplos, alguns textos aqui, ó. Primeiro, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu pulei para a altercação. Nosso exemplo aqui é 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ver aqui o efeito de falsos mestres aqui também, com relação à infâmia, à difamação. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vamos passear bastante pela Bíblia, abrir bastante texto, tá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então esse é o sentido da difamação, da infamação. É tentar trazer, macular a reputação. E aqui, essa palavra está sendo usada, é a mesma palavra, tá, que a gente viu ali em Tito. Esse proceder dos falsos mestres e daqueles que os seguem podem trazer má fama para o caminho da verdade, para o Evangelho. E o quão isso é verdade, né?
Os falsos mestres, aqueles que os seguem, que dão mau testemunho, traz motivos de questionamento, má fama, né? A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora o que é altercação, né? Nem sejam altercadores. O que é isso? Altercação é uma discussão violenta, é uma contenda. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para Tito, não adianta ficar discutindo violentamente, contender com os falsos mestres, prega essa doutrina. Não adianta ficar atacando, contendendo com a mentira. Prega a verdade, que ela já é o oposto da mentira. Vamos ver o exemplo aqui em 1 Timóteo, agora sim, capítulo 6, de 3 a 5. Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, discussões sem fim, discussões violentas. É claro que devemos estar sempre preparados para dar razão da nossa fé. E isso, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra da verdade, combater o mal, não com o mal, mas com o bem. Falando da obra de Deus na cruz, nosso Senhor Jesus, da morte dele, da ressurreição ao terceiro dia, morte pelos nossos pecados. Sem fé, sem a fé nisso, a discussão é infrutífera, sempre. A gente deve enxergar quando a discussão está sendo infrutífera. Vamos aqui ver outro exemplo aqui, Timóteo 3,3, 1 Timóteo 3,3. É a mesma palavrinha usada aqui para altercação. 1 Timóteo 3,3 está lá assim: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não apegado ao dinheiro, em outra versão, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando para Tito. Evita, não seja altercadores, né? Evita essas discussões violentas, essas contendas que não levam a lugar nenhum. E aí tem o termo cordato, né? Relendo rapidinho aqui. Voltar aqui. Não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia. Cortesia, o termo cordato, a gente já conhece, né? Refere-se a uma atitude de moderação, a uma razoabilidade amável, né? Então, os cristãos com essa qualidade não são legalistas, antes estão dispostos a ouvir, compreender, né? E ensinar, trazer, falar com mansidão a palavra da verdade, né? Paulo está dizendo aqui para Tito, não seja excessivamente crítico, né, com os vizinhos pagãos. E ele vai dizer por que isso? É porque nós vivíamos como eles, nós éramos como eles. A gente vê ali em Tito 3,3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O importante é que o apóstolo Paulo se coloca nesse meio, né? Ele começa assim, ó, nós também outrora éramos assim, né? E dá toda essa lista, e a ênfase aqui, né? O fim é espetacular, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo fala assim, eu era assim, nós éramos assim. Então, quando a gente se deparar com pessoas que ainda são assim, não adianta brigar, sair na mão. Cordatos, fala da palavra da verdade. E aí vamos ver um exemplo aqui, ó, em Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 9. Lembrando que quem era Paulo? Paulo, mesmo antes de ter sido resgatado, ele era um homem cheio de qualificações. Ele poderia confiar na carne, como ele disse. E esse Paulo que já dava bons exemplos dentro do que ele cria, antes de ser salvo por Jesus, e depois muito mais, não é? Trabalhando para o nosso Senhor Jesus, é ele que se coloca nesse meio de pessoas odiosas e que se odiavam umas às outras. Vamos ler rapidamente aqui Filipenses 3, 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, várias vezes ele vai falar, a salvação é pela graça, não é por nossas obras, não é por justiça própria. E em todas as cartas Paulo relembra isso, né? Não tem justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é o Paulo que se coloca dentre os odiosos e que se odiavam uns aos outros. E Paulo também, mesmo depois do seu ministério super intenso, né, magnífico, várias viagens missionárias, ele de si próprio ainda diz, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, já ultra produtivo no ministério, ele diz de si mesmo, eu sou o principal dos pecadores, a quem Cristo veio para salvar. Então é muito impactante para nós, né? Quando Paulo fala para Tito, não difame ninguém, não sejam altercadores, sejam cordatos. Por quê? Porque nós éramos tudo aquilo listado aqui no texto. E eu estou nessa lista, o apóstolo Paulo fala. Imagine nós, né? Outro motivo, porque nós não devemos difamar, não ser altercadores, sermos cordatos. Porque Deus nos tratou com benignidade. Lembra, benignidade é bondade em ação. Deus nos tratou com benignidade. Esse é outro motivo para que nós devemos tratar assim também. Lemos lá Tito 3, do 4 ao 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então lembre-se, Paulo
relembrando aqui o lavar regenerador pela fé, não por nossas obras, não por nossa justiça. Então a salvação aqui, em amplo aspecto. Primeiro, a salvação da escravidão do pecado, como nós vimos. A salvação da condenação pelos pecados, né, aos quais nós nascemos com eles. A salvação da escravidão, que é a luta diária, né, a luta contra o pecado. Aquele que é escravo vive pecando, mas nós fomos salvos dessa escravidão. Temos a opção de não pecar, mas ainda pecamos. E agora ele traz o aspecto prático da salvação, dos aspectos do velho homem, né, de tudo aquilo que nós éramos, né, odiosos e que odiávamos aos outros. O Espírito Santo ele vem nos assistir para nos salvar disso, desse velho homem, dessa velha prática. Então, esse aspecto amplo da salvação. E o outro motivo é porque fomos justificados por graça. Então, 3 motivos aqui Paulo está dando para que nós não difamemos, não sejamos altercadores, mas sejamos cordatos. Né? Porque nós éramos toda aquela lista que Paulo falou, porque Deus nos tratou com benignidade e porque fomos justificados por graça. Nada veio de nós. E aí versículos 6 e 7, aí do capítulo 3. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o apóstolo Paulo reforçando a justificação pela graça, a esperança da vida eterna, né? Relembrando o aspecto que ele falou ali no capítulo 2. Outro motivo, tudo isso que o apóstolo Paulo fala, essas recomendações práticas, não difamar, não entrar em contendas, ser cordatos, relembrar de como éramos sem Jesus, sem o Espírito Santo agindo em nossas vidas, relembrar que somos salvos pela graça. Ele fala isso, que tudo isso é proveitoso, essas coisas são excelentes e proveitosas. O que é excelente e proveitoso ao homem? Uma pergunta crucial, né? O que hoje é excelente para o homem? O que é proveitoso? O apóstolo Paulo está falando, são essas coisas. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 3. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. A gente fica perguntando, né? O que Deus espera de nós? O que é excelente? O que é proveitoso para o homem? Dentro do testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, essas coisas, tudo que ele falou lá em cima, são excelentes e proveitosas. E ele exorta aqui a Tito, né? Faça a afirmação confiadamente. Confie. Toda essa sã doutrina, Tito. Fale com autoridade. Confia. E essa confiança, essa firmeza de atitude de Tito vai ter um efeito prático aqui, ó. Para os que têm crido em Deus, sejam solícitos, sejam proativos na prática das boas obras. Então, vendo a confiança de Tito, afirmações confiadamente nesse sentido, isso vai motivar, vai mover a igreja. Essas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. E por fim, vamos ver aqui, lembrando que estamos vendo exemplos, práticas de boas obras, né? Vamos ver aqui com relação aos falsos mestres. O que fazer com relação aos falsos mestres? Além daquilo que Paulo já falou, né? Fale da sã doutrina,
ele vai dar mais alguns pontos aqui, como lidar, né, diante dos falsos mestres. E aí, estamos lá no versículo 9 do capítulo 3. Primeira coisa, Paulo relembra aqui, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Não? Então, aquela discussão que não leva a lugar nenhum. E, geralmente as pessoas que vêm discutindo, ela quer achar quer tentar encontrar alguma falha na doutrina, nas palavras, para justificar um comportamento dela, comportamento pecaminoso, uma coisa que ela, não aceito muito bem isso, então vamos tentar achar aqui, será que é isso mesmo? Então tentem identificar isso. E a solução para isso é ir direto ao ponto. Vamos ver alguns exemplos aqui desse evitar discussões insensatas. Vamos lá para João capítulo 3, do 1 ao 3. Clássica essa passagem, né? Jesus indo direto ao ponto. Evangelho de João 3, do 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chegou, né, todo elogiando, tudo mais, né, cheio de conversa. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Jesus podia se inflamar, não, sou eu mesmo, tal. Jesus já vai direto ao ponto. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembrando que os fariseus, os saduceus, os principais dos judeus, eles criam que simplesmente por serem descendentes de Abraão, não eram escravos de ninguém, não havia condenação. E Jesus vai direto ao ponto. Tem que nascer de novo, senão não vai ver o reino de Deus. Então não adianta discutir, vai direto ao ponto. Outro exemplo de ir direto ao ponto, Mateus 19, do 16 ao 22. Parece bastante versículos, mas eles são curtos, o trecho é curto, tá? Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que estava no coração do jovem? Riqueza, dinheiro. Jesus foi direto ao ponto. É isso que está te afastando de mim. Não adianta, mas eu cumpro isso, eu sou aquilo, eu sou bom e tal. E... Filho, tem algo no seu coração que te afasta de mim. E Jesus vai direto ao ponto aqui. Eram as riquezas no caso desse jovem. E outro exemplo, Mateus 23, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias de cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus vai direto, né? Não adianta vir com a tradição, eu dou dízimo, tal, mas não há fé. Os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé, vocês não estão atendendo. Podia ter uma discussão intensa aqui sobre dízimo, ofertas, tudo aquilo que os escribas e fariseus estavam discutindo. Jesus vai direto ao assunto. E por fim, falamos aqui de evitar discussões insensatas com relação aos falsos mestres e com relação a esses problemas na igreja, então falsos mestres e homens facciosos, evitar o homem faccioso. A gente vê lá no versículo 10 e 11, né, do capítulo 3 de Tito, lá, voltando a Tito. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Interessante aqui, que no caso ele está falando, esse homem faccioso, ele tem essa característica do versículo 11 aqui, ó. Essa pessoa está pervertida e vive pecando. Aqui, Tito, o que o apóstolo Paulo está falando? Tito, vai lá, esse homem faccioso, corrige-o, primeira vez. Ele vai se arrepender, vai voltar, mudar de atitude, depois ele vai começar a fazer facções de novo. Facções são separações, né? Vai lá e corrige de novo. E ele, errando de novo, nesse caso, desse homem faccioso que está pervertido e vive pecando, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, é só 2 vezes. Depois, afaste-se, evite esse homem. E a facção, né, só relembrando um pouquinho, né, as separações, um exemplo que a gente vê disso é lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 13. Lemos assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, facções, divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Esse exemplo aqui estava acontecendo na igreja de Corinto, então estava vendo essas divisões, facções. Ainda que aqui já é danoso, né? Estava se falando de líderes dentro da igreja. Apolo é um bom exemplo, né? É um bom líder, ajudou bastante ali o apóstolo Paulo, depois é mencionado em outras cartas. Mesmo assim já era ruim. Em Tito, o homem faccioso é aquele causa uma divisão, inclusive com relação a doutrinas erradas, ensinamentos errados, né, levando a pessoa a pecar, levando a pessoa fora do caminho. Ambos os casos são danosos, são maus exemplos de criação de divisões, de facções. Então é isso que o apóstolo Paulo está enfatizando. Evita o homem faccioso. Ele traz essa característica, né? Pervertido e vive pecando, por si mesmo está condenado. Recapitulando, então, estamos chegando no nosso fim. Nosso tema é cristão e esse mundo e a demonstração de boas obras.
demonstração prática, né? Então, na carta de Paulo a Tito, combatendo os falsos mestres, aquela missão de estabelecer líderes, pregar a palavra, fazer calar os falsos mestres, e traz a questão da pregação da sã doutrina, como uma igreja se torna saudável, e aqui trazendo aspectos práticos da vida cristã, boas obras sendo demonstradas no dia a dia. E percebo que a gente falou de boas obras, elas são muito amplas. É o testemunho, é como eu lido com falsos mestres, com homens facciosos, como que eu ensino, exorto, como eu devo me importar com relação a autoridades, com relação aos senhores, né, ao patrão, tudo prático. As boas obras aqui é ampla, não é simplesmente donativos, né, dar doações, assistência aos pobres, também é, mas não é só isso. Então a gente viu a demonstração das boas obras com relação às autoridades, sujeição às autoridades, o quão é desafiador, mas o cristão ele tem uma excelente oportunidade de dar esse bom testemunho, onde ele cumpre o seu papel de cidadão. Vimos que há desafios, principalmente quando a fé ela é contraposta, né? Quando vem a questão de negarmos a nossa fé. Demonstração de boas obras com relação a todas as pessoas, não difamar, não entrar em contendas, serem cordatos. Por que isso? Porque nós também éramos pecadores, escravos do pecado, continuamos pecadores, mas livres dessa escravidão, com a opção, pela assistência do Espírito Santo, de não continuar pecando, porque Deus nos tratou com benignidade, porque fomos justificados por graça, e todas essas coisas o apóstolo Paulo fala, são excelentes e proveitosas ao homem. Prática de boas obras também, com relação aos falsos mestres. Como? Como demonstrar isso na prática? Evitar discussões insensatas, vimos, né? Ir direto ao ponto, buscar o coração da pessoa, né? E evitar o homem faccioso. Para concluir, então, vamos ler lá Tito, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler do 12 ao 15, que é o encerramento da carta. Depois a gente dá ênfase aqui no 14, tá? Lemos assim do 12 ao 15. O apóstolo Paulo já começa a mandar as mensagens e saudações pessoais. Mesmo assim, ensinando e exortando. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. O contexto aqui, bem provável, né? O apóstolo Paulo foi liberto da primeira prisão em Roma e ele está em Nicópolis, tá? E aí ele pede para Tito ir se encontrar com ele. Continua a leitura. Estou resolvido a passar o inverno ali, em Nicópolis. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amamos na fé. A graça seja com todos vós. Então, mesmo aqui dando as despedidas, saudações, no versículo 14, Paulo reforça ainda. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se, destacar-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Quando nós não somos salvos por Jesus, o plano do inimigo é que nós continuemos
não salvos. Escravos da condenação do pecado, filhos do maligno, esse é o plano dele. Que Deus não nos salve. Depois que nós somos salvos, pela graça, mediante a fé, continua o plano do inimigo. É que fiquemos infrutíferos. Que não façamos diferença nenhuma. Que não demos testemunho, que não sejamos sal nem luz. Esse é o plano. Então, não vai fazer diferença nenhuma eu crer. Porque aqui não vai propagar o nome de Deus, se nós formos infrutíferos. E é isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui. E para fechar, eu gosto muito desse texto, Miqueias 6:8. Quando eu falei, né, o que é excelente, o que é frutífero, produtivo ao homem, né? Miqueias 6:8 também fala disso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Então é isso que nós trouxemos nesta manhã. Creio que encerramos Tito. Depois vou conversar com o Daniel, ver se ele quer fazer mais algum acréscimo. E que a graça e a paz do nosso Jesus acompanhe a todos. Amém? Vamos orar? Eu pedi para o Totão orar para a gente, Totão, para encerrar.